Olá, boa tarde a você que nos assiste. Estamos hoje com mais um Conexão em Pauta, um bate-papo da CIRS, momento onde nós trazemos assuntos relevantes para os nossos associados, para a comunidade, que nós convidamos parceiros para discutir sobre diversos temas. Hoje vocês já conseguem assistir no nosso canal no YouTube algumas das nossas antigas edições, dos nossos outros episódios. Já falamos sobre cultura organizacional, falamos sobre o desenvolvimento pessoal e profissional no associativismo. E hoje, com dois convidados especiais, nós iremos falar sobre empreendedorismo rural, políticas públicas e responsabilidade social. Guilherme, Laís, por favor, se apresentem. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Klug, sou advogado há aproximadamente 2 anos, sócio proprietário da Klug Silva Advogados Associados, onde, com muito orgulho e muita batalha, a gente está começando a entrar nesse ramo do agronegócio e estamos tendo grandes surpresas que vocês vão acompanhar durante a nosso debate de hoje. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Laís, eu sou advogada também, juntamente com o Guilherme. Nós temos um escritório de advocacia situado aqui no Centro de Inovação. Também sou secretária executiva do Observatório Social, aqui de Rio do Sul. Trabalho já no Observatório há aproximadamente 5 anos, como advogada há 1 ano, né? E estamos aí adentrando nesse ramo do agronegócio, que é uma área que a gente entende que precisa de um certo carinho, de uma certa atenção, porque estamos numa região agrícola e falta orientação para os nossos agricultores. Então, a ideia de trabalho do nosso escritório é justamente nesse sentido, né? Dar orientação para os agricultores aqui da nossa região. Eu até iria comentar, né, que eu acho muito interessante que hoje vocês atuam enquanto advogados, mas tem um nicho também bem específico e que está começando a ser desbravado, né? O agronegócio é algo já que acompanha o desenvolvimento das cidades fazem muitos anos, claro, mas hoje em específico a gente vem dando uma atenção diferente, um olhar realmente para esse setor produtivo que tem grande relevância, né? Eu vejo também hoje, como vocês estão aqui no Centro de Inovação, essa conexão. Para começar o nosso bate-papo, a gente poderia falar um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo, mais no geral. Vocês que estão começando o escritório agora, como é que tem sido assim, os primeiros passos, os desafios, né? Então, uma das grandes dificuldades que a gente encontra quando vamos ao encontro do agricultor, de fazer eles criarem essa cultura do empreendedorismo dentro da propriedade agrícola, né? Eles, até estava comentando com o Eduardo hoje cedo, né? Parece que eles vivem assim no mundo deles, né? Então, é preciso a gente entrar nessa cultura deles para fazê-los entender que a propriedade agrícola, ela é uma empresa. Você contrata pessoas, você gera renda, né? Tem fluxo de caixa, entrada e saída de recursos, você precisa investir. Então, ela é uma empresa. Só que ela é uma empresa a céu aberto. Dentro dela, você, para conseguir produzir, você fica exposto a diversos riscos, né? Provenientes desse meio de produção. Então, é necessário criar essa cultura e investir e proteger a propriedade, porque a gente entende ela como sendo uma empresa, né? Como a Laís comentou, hoje em dia a produção rural, ela deve ser vista pelo produtor, tanto o agricultor familiar, quanto o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, como realmente uma empresa. Inclusive, poucos fazem, mas deveriam fazer, e estão sendo notificados por isso. Um exemplo é a declaração de imposto de renda, né? Está se tornando, neste momento, uma dor de cabeça para os produtores, porque ele é uma novidade. Sempre existiu, mas nunca se preocuparam. Então, se mostra o quê? Que o produtor, que ele tem um planejamento, ele tem uma certa informação, ele foi atrás de informação, ele está pronto para, de certa forma, rentabilizar ainda mais a atividade agrícola dele, né? Nós, enquanto escritório, a gente sempre está buscando levar essa informação ao produtor. Sim. Eu vejo também que é muito importante trazer essa sensibilização do agricultor
para olhar mesmo para a atividade dele enquanto trabalho realmente e entender como uma empresa, né, que nem a Laís falou, uma empresa a céu aberto. E de fato, porque assim, todo o processo de logística, todo o processo às vezes com funcionários, os colaboradores, né, que assim, às vezes é da mesma família, mas existe um vínculo, né, e eu vejo então que hoje o escritório de vocês estão empreendendo nessa área, não enquanto produtores, mas enquanto advogados do agro. Eu acho que isso é muito interessante, realmente. E é quando a gente fala de empreendedorismo rural, é nesse sentido que a empresa tem se desenvolvido, né? Sim, sim. Até para falar um pouquinho assim de como que surgiu essa nossa proposta de trabalho, né? Eu sou filha de agricultores, né? Sou natural lá de Vidal Ramos e desde pequena sempre contribuir na propriedade lá na medida das minhas possibilidades, né? E é uma coisa que, assim, a gente sempre ouve falar, sejam os meus tios, minha mãe, né? Meu irmão também, que trabalha com agricultura, é essa falta de apoio, né? De informação, como o Guilherme comentou, né? Isso faz diferença, né? Você precisa saber de que forma que as coisas acontecem, né? O que lá na frente, se eu sofrer um prejuízo, o que na frente vai ter, assim, para me resguardar disso, né? Então, justamente essa falta de orientação prejudica o agricultor, né? Às vezes ele não vive lendo a lei, por exemplo, para ele saber que direitos e garantias ele tem no lado dele, né? Então, não foi só por isso, né? Que eu fiz a faculdade de Direito, mas é justamente com esse pensamento, assim, de que falta apoio e orientação para essa cadeia produtiva no Brasil, né? Em se tratando de números, né, o agronegócio ele representa 24,5% do nosso PIB. Então, é uma grande empresa, uma fatia, né? Muito grande, uma né? fatia muito grande. 53% das nossas exportações provém do agronegócio. Então, é necessário você criar um arcabouço ali para estar incentivando essas pessoas a produzirem, a permanecerem, darem segurança para eles também, né? Eu acho que aqui a gente já esbarra, assim, agora numa outra temática, que são essas políticas públicas que vêm acontecendo, tanto no sentido de regularização do que já existe, do processo que já é instalado, quanto essas novas demandas que vêm surgindo, né? A gente vê que o agronegócio ele tem ganhado bastante visibilidade e é uma pauta que a Associação Empresarial também está buscando se inteirar, né? E, claro, hoje a gente atende já vários associados que atuam dentro da área de formas paralelas, como, né, o escritório de vocês também, mas como que a gente consegue hoje incorporar o agronegócio dentro da associação empresarial, né? Como que o agronegócio ele pode ser incorporado dentro da sociedade hoje como uma profissão também, algo que realmente esteja regularizado. Então, sobre as políticas públicas hoje, o que vocês conhecem, o que vocês têm acompanhado, assim, que está se desenvolvendo e o que precisaríamos ainda desenvolver? O governo federal, ele dá bastante incentivo para agricultores pequenos, microprodutores, para agricultura familiar, para grandes produtores, né? Até ali no mês de junho houve o lançamento do Plano Safra, que é o plano que abarca todos os investimentos que são feitos para a agricultura a nível de Brasil, né? E só nesse ano foi disponibilizado 364 bilhões de reais para o agronegócio, né? Dentro desse Plano Safra. O Plano Safra, ele é um modelo de gestão de investimento para os produtores. É através desse recurso que o agricultor vai conseguir buscar seguro para a propriedade, conseguir investir, né, através das linhas de créditos que são fornecidas ali dentro do Plano Safra, né? Com o Pronaf Mais Alimentos, o próprio Proagro, né? Então, todas essas linhas de crédito, elas estão abarcadas ali dentro do Plano Safra, que é um exemplo que eu estou dando, né? Para justamente na ideia do governo fomentar que o agricultor produza e ele permaneça na propriedade produzindo. E evitar também que ocorra o êxodo, a evasão rural, né? Para que as pessoas não saiam da roça, continuem ali produzindo, né? Não vão todos para a cidade, né? É mais nesse sentido, assim, a forma de fomento do governo através das políticas públicas, né? Essas políticas públicas, ela vem no sentido de que talvez tirar um peso das costas do produtor, que seria o custear a produção. A gente sabe que é que nem começar uma microempresa. Às vezes você começa com a coragem, só que às vezes a coragem não é o suficiente. Então, ainda mais numa empresa que, como você mesmo comentou, é a céu aberto. Então, um programa do governo é justamente esse incentivo. Ele custeia a tua safra
para que tu possa colher, ter bons frutos e pagar um juro mínimo. Né? Até aproveitando o gancho, trazendo mais agora para Santa Catarina, nossa região, tem uma política pública estadual agora que seria a questão das linhas de energia rural, né? Porque isso é uma situação que até o próprio irmão da Laís passou muito trabalho por muito tempo, e se procurar nos sistemas do judiciário, a Celesc ela perde muito dinheiro com questão de estufa de fumo ou linhas rurais que tiveram queda de energia e causaram prejuízo ao agricultor. Então, é um incentivo do governo do estado que estão refazendo o cabeamento, as linhas de transmissão rurais. Ou seja, está diminuindo bastante esse problema. Por mais que seja para o produtor em si, algo que ele reaveria no judiciário, é uma situação que pode demorar anos. E as pessoas não têm mais as condições assim de esperar anos, né? Aquele dinheiro vai fazer falta agora. Então, são políticas públicas que estão aí para incentivar e fomentar ainda mais a produção rural. Eu vejo como muito importante esses apoios financeiros, porque como o Guilherme colocou, né, começar uma empresa, começar uma produção, exige que, você até pode ter o terreno, né, aquela coisa, tem a sala, mas daí a mesa, o computador, ou as sementes, o que precisar de insumos, e, enfim, para a produção, né. Então, vejo também como algo muito importante que precisa continuar, e que bom que acontece, né. Mas também a gente precisa pensar nessa manutenção, né? De como que algo hoje que já está instalado vai acontecendo, vai acompanhando. Hoje, por exemplo, a gente também pode colocar como que os produtores, né, eles têm acesso a essa informação hoje. Alguma plataforma, alguma divulgação que vai além, assim, dos canais, para que eles tenham acesso também a esses valores, essas informações de políticas públicas? Essas informações, elas chegam através da própria propaganda que o governo federal faz, ou o governo do estado, através do rádio, enfim, né? Mas eu acho que nessa questão de linhas de crédito e incentivo para a produção, os principais fomentadores, divulgadores, são as próprias cooperativas de crédito que tem aqui na nossa região, por exemplo, né? Temos as mais variadas linhas de crédito aqui, e empresas que fornecem isso, então, para o agricultor. É dessa forma que a informação chega a eles, né? E agora é o momento em que a gente linka as duas informações, né? Porque é algo que já vem sendo difundido há muito tempo e que vai, não sei se piorar, de que forma maximizar daqui para frente, que é para você ter acesso a essas linhas de crédito, você vai precisar estar com a tua propriedade 100% regularizada. Então, se você tem questões de processo por desmatamento, por exemplo, em cima da tua propriedade agrícola, tu não vai mais conseguir ter acesso ao Plano Safra, por exemplo, né? Então, vai ter algumas linhas de crédito que vão estar bloqueadas para ti por conta desse problema. Ou se tu não registra funcionários, também. Se você não faz o imposto de renda, a declaração, também. Então, o incentivo do governo para que a propriedade ela se torne sustentável, para que ela tenha acesso às políticas públicas, mas ela precisa estar 100% funcionando corretamente, né, de acordo com aquilo que a lei preconiza, enfim. Né? De forma bruta, comparar ao que vivenciamos no nosso dia a dia, seria as CNDs as certidões de uma empresa para participar de um processo licitatório. Se você não estiver 100% regularizado, você não vai ter acesso. E já, a gente foi resolvido, foi um problema, mas já aconteceram casos na região de produtores que tiveram um custeio bloqueado por um curto período, que foi resolvido, mas houve bloqueio de custeio ou de verba para esse produtor, por omissão de receita, omissão de despesas, todas essas situações. Como antes nunca era cobrado que o agricultor tenha isso 100% regularizado, muitos não dão bola para essa questão, sabe? Mas agora vem chegando e aí eles estão procurando a gente justamente para ter essa orientação que eles necessitam, né, para regularizar. Isso acaba sendo também o que é a responsabilidade social, né? Enquanto produtor, enquanto empresário, enfim, de realmente cumprir com aquilo que se
é necessário, ou o mínimo para que tenha uma formalização Uhum. para conseguir ter acesso a essas políticas. Então, hoje a gente realmente, analisando do panorama que vocês colocam, né, é algo muito importante a empresa buscar isso, o produtor, enfim, o agronegócio, se profissionalizar de certa forma, Isso. né? Para vocês entenderem isso como positivo também, algo válido? Sim, com certeza, né? A falta de orientação, ela às vezes, por exemplo, numa empresa, a falta de orientação faz a empresa quebrar, né? A empresa fale. E assim mesmo é lá no agronegócio, né? Se você não tem a orientação necessária para fazer as coisas acontecerem, no meio do caminho você vai acabar se perdendo com toda certeza, né? E como eu comentei, o agro, ele é uma empresa céu aberto. Você tendo acesso a essas políticas públicas que o governo fornece, te dá uma garantia para produzir, né? Te dá um incentivo para você permanecer lá produzindo, né? E se o agro, ele representa tudo isso para o nosso Brasil, para o nosso país, né? Por que não fazer da maneira correta? Por que não regularizar, né? É o que a gente sempre coloca, né? E essas questões de regularização e tudo mais, aí eu chamo a atenção de novo, voltando no assunto das políticas públicas. Talvez um dos maiores problemas que tenham trazido essa dor de cabeça, falando agora em imposto de renda, que é um tema bem atual para os produtores, é a falta da política pública de que o correio não vai no interior. Ou seja, a cartinha da Receita Federal, ela está lá na agência do correio. Só que o produtor, ele não tem a mínima noção de que essa carta está lá. Por quê? O correio não vai até ele. Então, muitas vezes o produtor não declarou, a carta está lá, ele deveria ter declarado, não declarou, mas não faz nem ideia de que teria que ter. A informação não essa chegou, informação né? não chegou a ele. Né? Essa talvez seja uma necessidade de inserir essa política pública de que o correio querendo ou não, é uma ferramenta excelente, né? De comunicação, ela é primordial. É verdade. E assim, isso é algo que até que tu coloca, Guilherme, que eu acho que a gente precisa realmente analisar, né? Que para nossa região, né, e para o interior, realmente, existem acessos que não chega ao correio, enfim, muito do que a gente tem hoje já é acessível. Sim. Mas ainda assim não faz parte de 100% da realidade de todos, né? Então, esse seria um ponto também interessante. Algo que a pessoa ela precisa fazer, né? Independente do segmento que ela atua, né? Mas o imposto de renda é algo primordial dentro do dia a dia hoje, né? E até que a pessoa ela tenha consciência disso. Então, é também algo que demanda uma necessidade, uma explicação a mais, um contexto a mais, não é? São muitos os desafios, assim, é como se fosse começar do zero, basicamente, né? Todas essas exigências, né, principalmente ali na área da Receita Federal, por exemplo, entregar para essas pessoas algo novo e explicar para elas a importância disso, né? Só que se a informação não chega para eles, como que a gente vai falar para eles que eles têm que regularizar se eles não conseguem ter a dimensão e a importância disso, né? Porque a informação justamente não chega para eles. Então é algo que realmente precisa ser melhorado ainda, né? A nível de Brasil, falando, né? E explicar para eles que declarar, pagar imposto de renda pode se reverter em algo favorável. Sendo que muitos, por ideologia política, que não é o caso, discordam absolutamente de declarar, de pagar. Eles não concordam e batem em pé e são muito ferrenhos quanto a isso, né? Então, até a gente conseguir explicar para eles que isso pode se reverter numa linha de crédito melhor, um juro menor, um financiamento maior, ou ele pode ter a casa que ele sempre quis, o trator que ele sempre quis. Porque, querendo ou não, isso tudo são sonhos que ele constrói e que, se ele fizer coisas simples, que é simplesmente juntar as notas fiscais que ele teve no ano, algumas situações bem tranquilas de se fazer, ele pode realizar esse sonho de uma forma mais rápida, né? Então, esse é um dos nossos principais trabalhos que a gente quer implantar na cabeça dos produtores, assim, através da informação, de que não é só ruim,
Uhum. né? Tem muita coisa boa. Às vezes as pessoas elas entendem como ruim o fato de ter que pagar, desembolsar um valor, né? Mas é algo que pela estrutura e pelo nosso sistema hoje volta mesmo. Então, eu analiso, né, essa inovação que vocês têm tido dentro da área da advocacia, de atuar no ramo do agronegócio como muito positivo. E também nessa conduta que vocês têm de conscientização, né, de explicar. Acredito que vocês também já tiveram alguns casos relacionados a isso, né? Onde num primeiro momento foi feita uma análise, depois mais uma, e uma percepção totalmente diferente, né? Sim. Então, querem compartilhar sobre isso? Nós temos, a gente usa ele como um case de sucesso nosso, que hoje a tributação, como eu expliquei antes, ela pode ser feita, do produtor rural pode ser feita de duas formas. A gente diria, é simplificado e real. Mas comparando a uma empresa, seria o lucro presumido e lucro real, né? Pela tributação do lucro presumido desse produtor, que ele é um produtor de soja, bem forte na região, daria imposto a pagar de R$130 mil. Contando multas e juros e todas as despesas dariam R$130 mil, né? Mas como ele era um produtor, de certa forma, bem organizado, guardava as notas, despesas, investimentos, tudo que ele investia na produção dele ou na empresa dele, na propriedade dele, ele guardava esses documentos. Então, a gente reduziu, acho que ficou em torno de R$15 mil toda a declaração dele. Então, a gente garantiu ali uns R$115 mil para ele vamos dizer assim, de lucro. De retorno, né? Através desse estudo tributário que a gente fez em cima da propriedade dele, né? Então, e ainda assim, ele pagou doendo. É uma cultura também, né? Mas eu vejo hoje como muito positivo, assim, na nossa cidade também a gente tem alguns eventos na região, né, que acaba que engloba, que favorecem, né, justamente porque hoje nós somos, sim, como potência agrícola, nós temos muitos negócios que impactam, sim, na economia nacional. Então, a gente tem hoje vários eventos que vêm nessa pegada de valorização, né, e eu acho que a gente tem conseguido seguir por um caminho muito positivo. Claro, né, ainda existem alguns percalços, alguns obstáculos, mas de uma forma muito geral, se a gente for analisar o desenvolvimento, né, que toda a questão jurídica, enfim, que o Estado vem proporcionando para o agronegócio também é muito positivo, né? De uma forma muito geral, o que combina e o que a gente pode sintetizar dessa nossa conversa até o momento é que existem hoje já políticas públicas que são efetivas, que elas trazem retorno, né? Existe também um posicionamento enquanto agricultor lá no agronegócio, dentro das fazendas, dentro da roça, né, nas produções, que precisa também se moldar a essa realidade, mas que pode ser construído coisas muito positivas, né? Sim. Então, acho que é bem válido nesse sentido. A gente vê uma diferença, bem como tu falou, que lá eles têm uma forma de pensar e isso é muitas vezes passado de geração a geração, né? Nós vemos que hoje os agricultores mais novos, vou citar de novo o exemplo do irmão da Laís, ele... Sem citar nós. Ele é um produtor jovem, tem na casa dos seus 30 anos, acredito eu, e ele já está planejando as coisas, enquanto o pai, o avô não fazia isso, né? É o caso desse nosso case de sucesso, né? Ele se planeja, tudo que ele compra, ele pensa, ele vê se vale a pena, então, e isso pode se tornar como geral, né? Principalmente aqui no Alto Vale, assim, onde a gente está atendendo, a gente vê que os mais novos são muito mais organizados que os mais antigos. Vem numa postura muito de realmente encarar o trabalho, né, como um negócio, uma visão mais estratégica, talvez seria isso, né? A propriedade como uma empresa, sempre nesse sentido, né? E os mais jovens, eles já vêm com essa cultura na mente, sabe? Por mais difícil que seja, ainda é melhor do que há alguns anos atrás, por exemplo, né? Conheço pessoas que fazem faculdade de administração para realmente aplicar aquilo que aprenderam na faculdade na propriedade. Então, muitos já estão criando essa consciência, né? Mas ainda precisa ser
trabalhado em muitos setores e sentidos ainda essa questão. É verdade, existem várias esferas que engloba, né? Tem toda uma questão, por exemplo, do ESG, né? Do pilar ambiental, da questão social e também da governança. Então, se a gente for aplicar isso hoje dentro de alguma fazenda e começar aos poucos mesmo, né? A gente consegue analisar que é muito mais o produtor por trás do negócio do que muitas vezes os fatores externos que influenciam naquela produção. Então, os resultados que uma pessoa tem, eles são proporcionais a todo o esforço, a toda a dedicação, a toda a questão estratégica, né? Todo o conhecimento que faz ele melhorar em cima disso. Então, acho que é bem nessa linha. É isso aí mesmo. E assim, para concluir, né, nosso bate-papo, hoje de uma forma bem expressiva, assim, que mensagem, que recado que vocês gostariam de deixar para quem nos acompanhou, né, e para quem está na área de atuação aí, que poderia também entender como inovações, novas oportunidades, desafios? Vamos falar primeiro uma dica assim para quem é agricultor de fato, quem produz. Primeiro ponto, nunca empreste o seu bloco de notas, gente. Isso dá um transtorno muito grande, tá? Então, tem produtores que emprestaram um bloco de notas e vão ficar pagando imposto por muito tempo, e sendo que essa pessoa que pegou emprestado não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Né? Então, acho que essa, para os produtores, seria a nossa dica fundamental. A segunda dica de encontro a isso é, falando do problema imposto de renda, né, que é a questão que eles estão mais preocupados agora, né, no momento, né. Guardar as notas fiscais dos produtos que vocês compram, dos produtos que vocês vendem, porque isso tudo ajuda a gente a fazer a gestão tributária da propriedade, ajuda a bater no imposto de renda, ajuda a regularizar todas as questões ali dentro, né, que vão auxiliar o agricultor a ter acesso às políticas públicas de incentivo da agricultura, tanto do Plano Safra quanto das mais diversas outras que estão disponíveis no mercado, né? Então tá. Eu agradeço, né, a disposição de vocês em comparecerem hoje aqui no nosso bate-papo, né? E realmente coloco para vocês a reflexão de que o trabalho que vocês têm feito na advocacia como um todo, inovando, explorando novas áreas, é muito positivo, né? Deixo parabéns. E coloco mesmo que é algo que a gente precisa conversar mais, discutir mais, estar preparados realmente para incorporar o agro e entender como uma força potente aqui na nossa região, né? Para você que nos acompanhou também, muito obrigado pela atenção, por assistir, né? Sinta-se à vontade para conhecer a associação, o Centro de Inovação, né? Estamos à disposição para novos conteúdos. Muito obrigado.